Sua porta está aberta para se permitir pensar sobre a morte? Eu estava indo aqui em São Paulo, em direção a uma entrevista, pensando na vida, e passei aqui pelo cemitério. E aí comecei a pensar na morte. E eu pensei, por que não compartilhar, né? Falar sobre esse tema tão importante quanto a vida, exatamente por fazer parte do processo da vida, não a vida com V minúsculo, a vida com V maiúsculo, né? E que ao passo que a gente tem cada vez mais compreensão não da morte como algo físico, algo do corpo, né, que morre, mas algo superior, né? Sim, no plano do símbolo da morte, mas a gente pode se preparar para essa fase de transição que está contida na vida. Aí, nesse aspecto simbólico. Na alquimia, existem 7 operações, e uma dessas tão especiais operações, é exatamente a mortificatio, a morte. Ela é a operação que configura exatamente essa transição entre corpos, entre estados de aglomeração ou estados de consciência, recipientes e vasos que contêm a experiência da vida. Aqui ao lado, agorinha, vocês vão ver algumas imagens de mortificatio. E tá aí a importância também já que, né, dessas 7 operações, essa é uma. Existe muita importância para a gente meditar sobre esse assunto, sem medo de se aproximar desse símbolo, que é de fato um símbolo sombrio. Que dizem que é na hora da morte que a gente vai ser julgado, né? Também tem o mito de que quando a gente morrer, nosso coração, no mito egípcio, né? Nosso coração vai ser pesado numa balança com uma pena. E se o coração pesar mais do que a pena, a gente não vai ser aceito ali no plano dos céus, né? Então, eu convido também para uma reflexão, né? De se a vida é desfrutar ou se a vida é semear. No desfrute, a gente tem uma indicação de egoísmo, de pegar a fruta, né? Pegar aquilo que está apresentado já e se deliciar. Enquanto no semear já é uma outra ação, que é menos egoísta, é mais altruísta, no sentido de que no semear, em vez da gente acabar pegando a fruta, que é o fim do processo, a gente inicia um processo de toda uma floresta, com infinitas novas frutas. Então talvez essa cultura do desfrute que a gente nasce inserido, né, por estar numa sociedade assim desenhada para o consumo no geral, acaba levando a gente para uma vida menos rica. Exatamente porque a gente está preocupado com as questões mais
mais egoístas, né? E dessas etapas do processo alquímico, essa morte ela é muito importante, exatamente porque ela faz com que o trabalho ele passe por uma purificação. É uma fase sombria que é necessária, como um filtro é necessário para deixar o que é para ser deixado para trás, e que muitas vezes a gente não deixa por questão de apego mesmo, né? E ali é um momento que não adianta, a foice vai passar e o que tivesse que ser visto, vai ser deixado para trás, inclusive. Então é muito importante que a gente se aproxime desses símbolos da morte. E quando eu digo se aproximar do símbolo da morte, não é virar gótico, né? Tipo assim. Mas sim começar a encarar o que está por trás disso sem frescura, sabe? Sem aquele nem fala disso, nem vamos falar sobre isso, sem essa ignorância. Isso sim tem que ser falado, tem que ser dito, pelo nível de importância que isso tem. Então, exatamente pela morte participar da vida, ela também tem que ser vivida. A gente tem que viver a morte, tem que encarar a morte, tem que observar a morte, tem que conversar com a morte. A morte, então, significa uma etapa no processo de arte, que sem ela, o processo artístico, entendendo a depuração alquímica, ela simplesmente não acontece. E é aí na morte que a gente vai perdurar para sempre. Percebam que o que apodrece fica na terra, e é a obra que perdura. Quando a gente deixar o corpo e for para esse outro nível de existência, pelo menos aqui na terra, a única coisa que vai ficar são as nossas obras, ou seja, é a nossa obra, se for uma soma total, né? Por isso que também esse processo todo da vida, ele como essência, ele é artístico, nesse sentido alquímico, né? E depois disso tudo, eu te desejo não só uma boa vida, mas também uma boa morte.